Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um texto, mais um dia, né, na presença do Senhor, dando continuidade na nossa semana, que começou ontem, né, semana 45, hoje dia 2, dia 31 de outubro de 2023. Para muitos são festas pagãs, mas para nós 31 de outubro tem uma outra conotação, né? Que é a reforma protestante. Então é o dia em que nós então levantamos uma bandeira a respeito da palavra, a respeito da verdade de Deus, em contraponto com a religiosidade, com as tradições humanas, né, com os ritos humanos. E Deus ajudou nesse processo em que homens e mulheres se levantaram então para isso. E ao longo da história da igreja, do Novo Testamento, né, inclusive, houveram outros homens que também se levantaram, assim como Martinho Lutero se levantou dia 31/10 de 1900 e alguma coisa, não lembro a data, gente, eu sou horrível para data, esqueci a data. 1900 não, tem mais de 500 anos da reforma, né, então tem muito mais tempo do que 1900. Então a gente tem essa data marcante para nós, né, como cristãos, e é isso que a gente tem que celebrar, é isso que a gente tem que olhar, que Deus tem feito ao longo da história, usado homens e mulheres para mudar o rumo, né, de algo que está indo de maneira muito mais automática, muito mais religiosa do que espiritual, do que algo que está sendo guiado pelo Espírito. E nós somos uma geração também que vamos ser guiados pelo Espírito, porque assim o Senhor deseja antes da sua volta. Então, aqueles que estão buscando ao Senhor, com certeza, vão ter essa revelação mais profunda de quem é Jesus, do que o Senhor está fazendo nesses últimos dias, né, na terra, e nós vamos estar alertas e atentos para tudo que Deus está fazendo. Amém, queridos? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já dar continuidade na nossa leitura hoje. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por esse momento, por aquilo que o Senhor está fazendo hoje na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui comigo nessa leitura. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor tem nos levado adiante, o Senhor tem nos suportado até aqui, nos dado suporte para que nós possamos estar de pé com saúde, vibrantes, Pai, diante da vitória de chegarmos até aqui. Todos os dias, Pai, nós somos gratos por isso, porque é o Senhor quem nos acorda, é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor quem nos dá mais um dia de fôlego de vida, e nós podemos dizer então que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Jesus, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá? Semana 45, dia 2, hoje nós vamos ler Lucas 17, o restante do capítulo, né? Nós tínhamos lido até o versículo 10, então hoje a gente pega Lucas 17, do versículo 11 ao 37, que é o final dele. E nós vamos ler Lucas 18, a sequência do 1 ao 14, amém? Então a gente vai seguir aqui. Então Lucas 17, versículo 11. Continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre a Galileia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão aos sacerdotes e peçam que examine vocês. Enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. Este homem era um samaritano. E Jesus perguntou: Não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse ao homem: Levante-se e vá embora, a sua fé o salvou. Um dia os fariseus perguntaram a Jesus: Quando vai começar o reino de Deus? E Jesus respondeu: O reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer: começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Mais tarde ele voltou a falar sobre isso com seus discípulos. Chegará o tempo em que vocês desejarão que o Filho do Homem esteja com vocês, nem que seja por um dia só. Porém ele não estará aqui. Dirão a vocês: lá está ele, ou ele está aqui.
Não creiam nisso, nem saiam para procurar, porque quando o Filho do Homem voltar, vocês saberão sem sombra de dúvida. Será tão evidente como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja desprezado por toda esta nação. Assim como foi com o povo no tempo de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam e se casavam, tudo como de costume, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo andava para lá e para cá com seus negócios diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. No dia em que Ló deixou Sodoma, fogo e enxofre caíram do céu e todos foram destruídos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aqueles que estiverem no telhado de sua casa naquele dia não devem descer para arrumar a sua bagagem dentro de casa. Aqueles que estiverem nos campos não devem voltar para a cidade. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Todo aquele que tentar salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vai salvá-la. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo no mesmo quarto. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão trabalhando juntas, moendo trigo. Uma será levada e a outra será deixada. Da mesma forma, será como as pessoas que estiverem trabalhando lado a lado nos campos. Uma será tirada e a outra deixada. Senhor, para onde serão levados? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde houver um cadáver, ali os urubus se ajuntarão. Capítulo 17, então, Jesus está falando a respeito da cura dos 10 leprosos, e aí mostra que somente um voltou para agradecer, e o texto ainda afirma que ele era um samaritano, então um estrangeiro, não era um judeu, e ele se arrepende, volta e entende que Jesus o salvou, né, o libertou, e houve salvação então na vida desse leproso. E depois, em seguida, Jesus começa a falar sobre a vinda, né, do Filho do Homem, porque os fariseus perguntam para ele, né, como será o reino de Deus, em que momento ele será estabelecido. E Jesus fala sobre essas coisas do reino. Vale muito a pena, viu, gente, o estudo mais aprofundado sobre esses textos escatológicos, né? O que é escatologia? É o estudo do tempo do fim, né? Das últimas coisas. A palavra escatologia fala o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos tempos, né? Então, vale muito a pena a gente estudar isso, porque tem muita coisa que está inserida nesses textos e que a igreja, o cristão, precisa conhecer mais profundamente. Não é uma mera leitura, não é uma mera explicação de 2, 3, 5 minutos que vai adiantar, mas um estudo mais apurado, onde você vai meditar em textos específicos, buscar referências bíblicas, bons livros, e isso tudo vai acrescentando o nosso conhecimento das Escrituras. Amém? Capítulo 18, versículo 1. Um dia, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia Deus e que fazia pouco caso de todos. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem os homens, porém esta mulher está me incomodando. Vou fazer-lhe justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa, mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Depois ele contou uma parábola a alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades e desprezavam as outras pessoas. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu e o outro um cobrador de impostos. Em pé, o fariseu orava assim: eu lhe agradeço a Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho.
Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe, não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava. Porém, batia no peito e exclamava: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhes digo que este, e não o fariseu, voltou para casa perdoado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então nós vamos até aqui hoje, né, desse texto, capítulo 18, Jesus vai falar sobre essa questão do juiz iníquo, né? Em algumas bíblias está com esse tema, o juiz iníquo, que é um juiz que não teme a Deus nem aos homens, e mesmo assim ele, de tanto aquela mulher insistir, ele diz que vai fazer justiça por ela, né? Vai dar ouvidos ao que ela está pedindo. E Deus, como nosso Pai, e não um juiz iníquo, e não um juiz injusto, ele com certeza fará justiça aos seus filhos, fará justiça ao seu povo. A gente não pode ter dúvidas disso, de que Deus não está atrasado em nada, de que Deus não vai permitir a injustiça na terra para sempre. Haverá o tempo em que Deus virá julgar vivos e mortos. E a ira de Deus, o juízo de Deus virá sobre toda a impiedade, sobre todos os ímpios, todos aqueles que de maneira voluntária decidiram se desviar de Deus, se revoltar contra Deus, se desviar dos caminhos do Senhor. E aí depois ele conta essa parábola também entre o fariseu e o cobrador de impostos, em que os dois oram, né? E o fariseu, ele tem certeza que ele foi ouvido e o cobrador de impostos não, mas Jesus mostra claramente de que as nossas orações têm a ver com arrependimento e não com orgulho próprio e não com o achismo, né? E não com a religião que nós seguimos. Nós vamos ter muitas surpresas na volta de Jesus a respeito de salvos e condenados, a respeito daqueles que realmente vão estar sendo arrebatados com o Senhor e aqueles que vão ser destruídos nessa batalha final, né, dos últimos tempos. Então, com certeza nós vamos ser pegos de surpresas em alguns aspectos, porque a gente tem às vezes uma autoconfiança, né, da nossa fé, da maneira de nós vivermos. A gente sempre acha que é superior a outras pessoas, que nós não temos pecado, mas o outro tem, né? E isso é muito triste, porque quando nós olhamos para a palavra, a gente percebe nitidamente o quão pecador nós somos, o quão falho ainda nós somos e o quanto nós precisamos realmente da misericórdia do Senhor todas as manhãs, se renovando na nossa vida, porque senão nós seríamos consumidos pelos olhos de chama de fogo do Senhor. Então, que essa palavra possa, de alguma maneira, nos alertar, né, sobre a nossa maneira de viver, sobre a nossa maneira de orar, sobre a nossa maneira de julgar o próximo, sobre a nossa maneira de crer em Jesus e em Deus como esse juiz perfeito. Então, essas parábolas, as coisas que Jesus falava, faz com que a gente reflita sobre o reino de Deus, sobre a vida de Deus em nós, né? É isso que os evangelhos eles tentam fazer. A maneira como Jesus pregava e ensinava tinha a ver com a reflexão de uma vida de santidade, uma vida de busca diária pela vontade do Pai. Era isso que ele falava: eu faço tudo o que o meu Pai manda, eu faço tudo o que o meu Pai me diz, né? Então, essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Senhor é que faz com que a gente seja dirigido dia após dia pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Essa semana a gente vai toda aqui ainda dentro dos evangelhos, a próxima inteira ainda e a outra mais um pouco. Aí sim a gente entra dentro do livro de Atos. Então segura aí, acelera junto com a gente que a gente vai caminhando aqui dentro dos evangelhos essas 2 semanas e meia ainda, tá bom? Amanhã a gente vai pro livro de Mateus e Marcos, depois Mateus, Lucas novamente, Marcos e João, e domingo Mateus e Marcos. Então essa semana a gente tem bastante coisa aqui dentro do evangelho e Jesus está caminhando para a sua cruz, para a sua morte, né, por mim e por você. Aproveita para meditar um pouquinho mais desses textos e com certeza o Espírito Santo está pronto a falar ao teu coração dentro daquilo que a gente está lendo hoje. Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.